A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Olá, gente de todo o Brasil e também do mundo inteiro. Sejam todos bem-vindos à estreia da primeira edição do nosso podcast chamado A Bíblia Fala. Esse é um podcast que vai tratar de assuntos diversos aqui e nós temos a certeza que você vai gostar. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês participantes deste podcast. É uma alegria apresentar a todos o nosso podcast chamado A Bíblia Fala. Aqui vai acontecer muita coisa boa, por isso inscreva-se no nosso canal, não deixe de fazer isso, é muito importante. O objetivo deste podcast, A Bíblia Fala, é um objetivo duplo. Temos dois propósitos diante de Deus com ele. É que Deus salve e edifique vidas. Salve vidas daquelas pessoas que ainda não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, e também edificar mesmo aquelas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas precisam de cada dia ser edificados, se alimentar espiritualmente. Dessa forma, nós traremos sempre conteúdos com essas duas finalidades, ou esses dois propósitos. Com isso, daremos uma ênfase especial à escatologia. A escatologia hoje, ela está sendo bastante comentada, muito divulgada, muito falada, e é exatamente nessa área aí que existem muitas distorções, muitas coisas que se falam e que às vezes conduzem as pessoas para um caminho que não é o caminho que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina. Então nós vamos dar uma ênfase muito importante aqui, uma ênfase especial à escatologia. De maneira que aqui será, dentre outros temas, a escatologia é um tema recorrente, constante, dessa área da teologia. Nós achamos assim bem importante. Um dos principais objetivos deste podcast é alertar a todos, conforme eu comecei a dizer, sobre o que a Bíblia fala de um futuro próximo, a fim de não serem enganados com falsos ensinos. Uma curiosidade, na Bíblia, temos no Novo Testamento, duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que ele escreveu aos Tessalonicenses. E uma pergunta eu tenho para fazer, não vou dar a resposta agora, mas a resposta virá no futuro bem próximo. Você sabe, até por curiosidade, você sabe por que Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses quase imediatamente à primeira carta? Talvez você, se é um estudante da Bíblia, já conhece a Bíblia, assim, com uma certa profundidade, você não vai ter dificuldade em responder essa questão. Mas se tiver, hoje não será respondido, mas no próximo programa, no próximo podcast, nós vamos responder essa questão. Nós vamos aqui também no podcast ter sempre uma palavra apresentando Jesus como Salvador, que de fato ele é, dos seres humanos. Então, de maneira habitual, tentaremos esclarecer dúvidas sobre temas diversos e relevantes que para muitos nem sempre são de fácil compreensão. Ok? Bom, algumas dos assuntos que nós vamos abordar aqui
tem várias perguntas que não hoje e nem também no próximo programa, mas nós vamos responder no decorrer dos programas que virão sucessivamente. É uma pergunta que muitos fazem aí e também desperta uma curiosidade entre as pessoas. O ser humano, o homem, a mulher, possuem livre-arbítrio? É uma pergunta interessante. O que você acha? Você tem livre-arbítrio ou não? Você tem parte ou não? Uma outra pergunta aqui que já é mais no caso aí de vidas, de pessoas que já têm um certo conhecimento bíblico. E para você talvez também seja um pouco estranho, mas não deixa de ser interessante. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, ele fala de um espinho na sua carne, esse espinho colocado por Deus com um propósito específico que Deus tinha com o apóstolo Paulo. E há muita indagação, há muitas suposições de que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Bem, é uma curiosidade que também nós vamos responder mais na frente. Uma outra questão, esse já entre as pessoas que já têm um certo conhecimento bíblico, que já são seguidores de Jesus Cristo, e que se deparam com muitas informações, muitas doutrinas, muitos estudos. O salvo, a pessoa que já foi salva por Jesus Cristo, ela pode perder a salvação? É uma pergunta curiosa, uma pergunta assim bem importante. Eu quero que vocês fiquem cheios aí de interrogações, porque depois todas essas perguntas aqui nós vamos ter estudos, explicações suficientes para tirar, dirimir todas as dúvidas. Uma outra questão aqui que eu já pensei e já tenho perguntado para muitas pessoas. Fala de um episódio ocorrido com o rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. Em uma consulta lá que ele faz, depois de o profeta Samuel haver falecido, e o rei Saul, precisava de uma resposta de Deus. Ele estava passando por diversos problemas e ele precisava de uma orientação divina acerca daquilo que ele precisava fazer. Ele estava um tanto angustiado e tudo. E aí ele foi fazer uma consulta, mas um tipo de consulta que ele mesmo, como rei, já tinha proibido que se fizesse na nação de Israel. A consulta a uma médium, a uma pitonisa. E lá, a Bíblia conta todo esse episódio, toda essa história, e muitos têm opiniões divergentes a respeito daquilo que ocorreu lá. Mas a pergunta que eu tenho é exatamente essa. Quando Saul estava nessa sessão, nessa consulta lá, essa pitonisa, lá numa pequena cidade lá de Israel, chamada Endor, isso está escrito no primeiro capítulo, no capítulo 28 da primeira carta, primeiro livro de Samuel. Então acontecem algumas coisas ali, e ele tem algumas respostas, algumas informações também, mas fica uma dúvida para quem lê esse episódio. A pergunta então é a seguinte: quem deu a resposta que ele estava precisando para ele? Quem falou
com o rei Saul? Foi um profeta Samuel que já tinha falecido? Ou foi um espírito? Um espírito, no caso aí, um espírito maligno, um espírito demoníaco. Então, essa é uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente e talvez aí a grande maioria não tenha resposta para ela. Mas a Bíblia tem resposta para ela. Por isso que esse podcast aqui chamado A Bíblia Fala, e ela fala mesmo, fala de muita coisa. E uma delas é esse episódio aqui que ela dá uma resposta bem clara a esse respeito. Então, quem foi que falou com o rei Saul na consulta que ele fez à pitonisa lá na cidade de Endor? Foi o profeta Samuel ou foi um espírito? Uma outra questão, eu estou aqui agora elaborando aqui algumas questões aqui, e todas essas questões nós vamos ter estudos e respostas para elas. Uma área da teologia que nós vamos ser bastante enfáticos, nós vamos estudar bastante aqui nesse nosso podcast, é a área da escatologia. A escatologia hoje é um tema que está bombando, ou já está bombado até, na internet e nos arraiais das igrejas, nos círculos cristãos. E, curiosamente, essa área da teologia, chamada escatologia, ela desperta muitos interesses porque ela tem um volume de informações muito grande. E então, uma das perguntas que se fazem dentro dessa área aí, mesmo entre os estudiosos, muitos estudiosos aí, muitos técnicos aí no grego, no hebraico, no aramaico, no português, interpretação bíblica, mas existe uma pergunta que é uma pergunta muito controversa, que tem uma celeuma a respeito dela. Jesus Cristo virá e ele não vai demorar muito, porque essa já é uma promessa que ele fez já há quase 2000 anos atrás. E ele vai voltar. Aliás, no Antigo Testamento já tem algumas evidências desse tempo que Jesus voltará. Ele veio a primeira vez, para oferecer a si mesmo na cruz do Calvário para salvar os pecadores, e ele depois foi arrebatado aos céus, foi assunto aos céus, mas ele, antes de ele subir, ele prometeu que voltaria. E, na verdade, vai voltar e nós estamos esperando. O mundo inteiro está esperando esse dia da volta de Jesus Cristo. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: o arrebatamento da igreja será visível ou invisível? É certo que Jesus virá. Então ele vai... Tem um termo na Bíblia que significa o dia que Jesus voltar, ele vai pegar toda a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. Quem é? É todas as pessoas que já creram em Jesus Cristo, que já foram salvas e seguem as suas doutrinas, a sua palavra. E dentre todas essas pessoas aí, todos sabem que Jesus vai, quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja e levar para os ares. Toda a igreja, no mundo inteiro, de todas as épocas. E uma pergunta que fica: o arrebatamento da igreja, esse arrebatamento que Jesus vai fazer, será um arrebatamento visível ou um arrebatamento invisível? Também nós vamos responder essa questão aí. E ao mesmo tempo, falando no arrebatamento, haverá um tempo de muita angústia, muita tribulação, antes da volta de Jesus Cristo, antes de ele voltar. E o ensino bíblico, e Jesus falou muito a respeito disso também, é que virá um tempo muito difícil, e nós já estamos prestes a entrar nesse tempo, mas
a pergunta é: aquelas pessoas que estão esperando Jesus Cristo para serem arrebatadas até as nuvens, essas pessoas aí que são parte da igreja mística de Jesus Cristo, ou da igreja total de Jesus Cristo, quer dizer, participa, todas as pessoas que foram salvas participam da igreja de Jesus Cristo. Essa igreja vai passar também por esse período da grande tribulação ou não vai passar? A igreja será livre, será poupada por Jesus desse tempo, ou ela vai passar esse tempo aí da grande tribulação? Também é a resposta também que nós vamos estar falando nos próximos eventos. Uma coisa agora que eu quero perguntar também, mas que não faz parte aí já dessa área da escatologia, é outra área. É a área da teologia de uma maneira geral. Nós sabemos, religiosamente, sabemos que as pessoas normalmente que seguem a Jesus, elas são batizadas. E há aquelas igrejas que batizam crianças e há igrejas que não batizam crianças. E a pergunta é: crianças precisam, na verdade, serem batizadas? As crianças precisam do batismo ou não é necessário? Então também é uma pergunta. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, tem mais duas só. A igreja vai para o céu? Porque muitos acreditam que quando Jesus vier para buscar a igreja dele, ela será arrebatada, ele levará a igreja para o céu. E a pergunta que eu faço é essa: a igreja vai para o céu realmente? Ou essa igreja ficará aqui na terra reinando com Jesus, um reinado de paz durante 1000 anos? A igreja vai para o céu ou ficará na terra reinando aqui com Jesus Cristo? E também, para finalizar essa sessão aqui de perguntas, por enquanto sem respostas, mas que todas já têm respostas, existe um simbolismo que todos os salvos em Jesus Cristo, todos os crentes em Jesus Cristo, aquelas pessoas que seguem Jesus Cristo, elas são igreja do Senhor Jesus, e essa igreja é chamada também pela Bíblia de a noiva de Jesus. Então, isso praticamente todo mundo sabe. E quando Jesus voltar, ele vai se encontrar com a igreja dele, quer dizer, ele vai arrebatar essa igreja até as nuvens, ele vai se encontrar com a igreja, e aí vai ter a cerimônia, como se fosse uma cerimônia normal de casamento aqui na terra. Também vai se dar as bodas de Jesus com a igreja. As bodas, chamadas bodas do Cordeiro, porque Jesus é conhecido também pelo sacrifício que ele fez, entregando a sua vida para salvar os pecadores. Ele é chamado de Cordeiro, Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas bodas do Cordeiro, elas serão realizadas quando e aonde elas serão realizadas? Muitos dizem que essas bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva, essas bodas serão realizadas no céu. Mas outros já afirmam que não, que essas bodas serão realizadas aqui na terra. Então, terminando essa parte aqui das questões, onde serão realizadas as bodas do Cordeiro? No céu ou na terra ainda? Nós vamos agora passar para uma outra parte aqui do podcast, falar sobre os painéis. Mas antes disso, eu estou aqui no nosso estúdio com pessoas muito importantíssimas aqui da minha família. E claro, não poderia ter importância menor, né? Era importância maior. São uma parte dos meus filhos. Não parece não, mas eu já tenho filhos. Tenho filhos e até netos. Aliás, para dizer sinceramente, eu tenho até bisneto já.
Então, eu quero que cada um aí fala o seu nome, né? São filhas e filho que estão nesse estúdio aqui nesta tarde. Meu nome é Jane e eu sou primogênita. Meu nome é James e eu sou o segundo. Meu nome é Jeane, eu sou a do meio, depois de mim tem mais 2. E sou filho do Ézio, esse homem de Deus. E desde que eu compreendi o que é ser cristã, ele tem sido o meu exemplo de caráter e amor a Deus. Então aproveitem, porque ele é meio que uma enciclopédia da teologia. Mas no caso da escatologia. Então aproveitem, porque é embasado sempre dentro da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado aí pelas palavras, né, de todos aí. É uma alegria para mim estar aqui com boa parte da minha família. E nós vamos seguindo aqui então. Nós vamos falar aqui agora uma parte desse podcast que é muito importante, quer dizer, vai ser o miolo aqui do podcast. São os painéis, ou os quadros que nós vamos ter aqui. O primeiro painel, não por ordem aqui, mas só para mencionar, nós teremos aqui o Fórum Escatológico. O Fórum Escatológico é um fórum de debates. E esse Fórum Escatológico será um dos nossos painéis, um dos nossos quadros que teremos aqui. E vamos também ter aqui pessoas entrevistadas. Nós vamos tratar com especialistas em diversas áreas e temas bíblicos. Então nós teremos aqui nos próximos podcasts alguns convidados, que nós já estamos verificando isso aí, para trazer o maior volume de informação possível para todos vocês que assistem, e no sentido de serem edificados, né, serem tiradas dúvidas, e aquelas pessoas que não ainda conhecem a Jesus Cristo ou conhecem pouco, passem a ter um conhecimento melhor de Jesus Cristo. Um outro painel que nós vamos ter também é o Fórum Teológico, que é enfocar temas diversos, não na escatologia, mas na teologia como um todo. Esse fórum também é um fórum de debates. Os debates aqui são debates amistosos, todos eles, tá bom? Para ninguém pensar assim que vai debater, vai ter aquela guerra e tal. Não é nada disso. São fóruns que nós vamos fazer, mas assim, bem amistosos, entre amigos, entre irmãos. E nós vamos ter também aqui um dos painéis no nosso podcast, são que eu chamei aqui de conversas teológicas. Então será um outro quadro abordando assuntos os mais variados, só que assuntos bíblicos, assuntos religiosos, que farão parte dessas conversas. E eu quero já adiantar alguma coisa aqui para o próximo programa, ou próximo podcast, e falando da escatologia. Nós vamos ter bastante enfoque aqui nessa área da escatologia, que é onde eu percebo que há muito erro, há muita curiosidade, há muitas coisas que são ensinadas e que parecem ser coisas bíblicas, mas não tem nada a ver com a Bíblia, e outras aproximam um pouco, mas um pouco distorcidas e tal. Não que eu seja inerrante e nem também seja o dono da verdade, mas eu quero seguir exatamente aquele nome que foi dado a esse podcast aqui. A Bíblia fala. Então, se a Bíblia fala, eu vou falar. Se a Bíblia silencia em determinado tema, eu também vou silenciar. Apesar de poder dar alguma ideia, né, alguma opinião, mas eu vou silenciar também. Mas eu quero enfatizar que quem manda nesse programa aqui, nesse podcast aqui, é Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a Bíblia. Porque se a Bíblia não for
entendida, não for ensinada de maneira correta, pode causar muitas confusões e muitos erros, muitos despropósitos e coisas assim terríveis podem ocorrer quando a Bíblia é distorcida, quando a palavra de Deus não é falada, não é entendida de maneira correta. Então, na próxima edição, nós vamos compartilhar sobre a escatologia, e eu fiz um alfabeto cronológico, quer dizer, um alfabeto de A até Z, e cronológico porque está na ordem dos eventos, que eu entendo pela Bíblia, de eventos que vão acontecer quando nós estivermos chegando bem no fim. Que a escatologia é o quê? A escatologia é o estudo das últimas coisas que acontecerão no mundo, no planeta Terra, antes da volta de Jesus Cristo. Então, eu quero enfatizar bastante isso e dizer um resumo dos últimos acontecimentos a partir do momento, ou do dia, em que Jesus descerá dos céus e prosseguirá esse índice aqui até a eternidade futura, ou seja, até que o estado eterno se inaugure, seja inaugurado, e se inicie. Então, na próxima edição, vocês vão ficar atentos daqui, espero que vocês façam inscrição aqui, sigam esse canal, porque nós vamos estar na primeira edição agora, depois dessa de hoje, nós vamos compartilhar o alfabeto cronológico da escatologia, ou seja, o alfabeto de A a Z dos últimos eventos, por ordem desses eventos, que acontecerão no mundo inteiro antes de Jesus voltar. Tá bom? Bom, então um resumo desses acontecimentos, a partir do momento ou do dia em que Jesus vai aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja, ou para receber a sua igreja, e também para colocar o fim numa série de coisas que vão acontecer aqui antes da volta dele. Está combinado assim? Então, espero que todos estejam conosco aqui no próximo podcast. Bom, o nosso podcast se chama A Bíblia Fala. Mas a Bíblia fala de quê? De que é que a Bíblia fala? Bom, vou relacionar aqui uma série de coisas aqui que a Bíblia fala de extrema importância para todos nós. Todos os seres humanos precisam de saber o que é que a Bíblia fala e conhecer a Bíblia. Bom, então a Bíblia fala de quê? A Bíblia fala da verdade absoluta. É claro que agora, hoje, eu não vou explicar essas palavras aqui. Eu só vou mencionar algumas coisas, e no decorrer das semanas que forem passando, nós vamos tecendo considerações a respeito. Então a Bíblia fala de quê? Ela fala da verdade absoluta. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro de todas as coisas. A Bíblia fala da criação e queda do ser humano no pecado e da real possibilidade da sua restauração através de Jesus, o qual Jesus oferece o seu perdão, salvação e vida eterna. Sim. A Bíblia fala de quê? A Bíblia fala de tudo o que honra e glorifica a Deus. A Bíblia também fala de dois caminhos. Um caminho que conduz à vida eterna e um caminho que conduz à perdição eterna. Só alguma coisa aqui a respeito desse, porque a Bíblia é muito enfática quando ela fala desses dois caminhos. A Bíblia aponta o caminho
da salvação e o caminho da perdição. Mas ela ensina e aconselha: escolha o caminho da salvação e da vida eterna. A Bíblia fala de quê? A Bíblia fala da origem e do fim do pecado. Graças a Deus que a Bíblia fala da origem, mas também fala do fim do pecado. O pecado terá fim. É surpresa para alguns, né? Mas a Bíblia fala e promete isso aí. E vai acontecer. Mas a Bíblia fala, tá, mas como a Bíblia fala? De que forma a Bíblia fala? A Bíblia fala usando unicamente a verdade em todo o seu conteúdo. Todo o conteúdo da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ou de A até Z. Da primeira palavra até a última palavra da Bíblia, é pura verdade em tudo. A Bíblia fala também sem preconceito. A Bíblia não discrimina ninguém. Todos têm direito e precisam conhecer a Bíblia. Também a Bíblia fala, como é que ela fala? Ela fala de maneira insofismável. A Bíblia não parte para sofismas, para incertezas. A Bíblia, ela é insofismável. Ela fala de maneira insofismável, uma coisa que é certa, sem nenhuma dúvida. A Bíblia fala também de maneira incontestável. Nós temos vários exemplos aí, não é o caso de mencionar nenhum hoje aqui, mas são muitos exemplos de pessoas de grande autoridade na face da terra, político, religioso, enfim. Mas que essas pessoas contestaram a Bíblia, na verdade, quiseram contestar, mas todas elas foram vencidas. Elas foram vencidas não no sentido de serem derrotadas, mas os seus argumentos serem ultrapassados pelo que a Bíblia fala, de tal forma que as pessoas que argumentavam contra ela passaram a crer, a acreditar que ela, a Bíblia, fala a verdade. Por isso que ela é incontestável. Também a Bíblia fala a toda e qualquer pessoa. A Bíblia fala, como ela fala? Fala de forma inesquecível. Uma vez que alguém lê alguma coisa da Bíblia, o próprio Espírito Santo já deixa no coração, na vida dessa pessoa, aquilo que a pessoa leu, então, de maneira que penetra no espírito, na alma da pessoa, e aquilo se torna inesquecível na vida dela. Também a Bíblia fala de maneira reveladora. Ela revela mistérios. E os maiores mistérios que existem estão relacionados com a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de desvendamento de mistérios. Bom, a Bíblia também fala de maneira reveladora. Ela mostra as coisas que estão ocultas para o bem e para o mal. Para o bem, elogiando e defendendo, e para o mal, evidentemente condenando. A Bíblia também fala de maneira amorosa para aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, são pessoas de bem e desejam se aproximar de Deus, creem no Senhor e têm as suas vidas não egoístas, mas que vivem também para ajudar pessoas. Então ela fala de maneira amorosa a essas pessoas. A Bíblia fala também
de maneira preventiva. Ela fala preventivamente. De que forma? Advertindo pessoas, não é? Para que essas pessoas que praticam o mal deixarem o mal e se apegarem ao bem. A Bíblia também fala de maneira enfática. Ela fala de Gênesis até Apocalipse. Em muitos temas, em muitas palavras, ela repete muitas coisas, às vezes com as mesmas palavras, mas muitas vezes com palavras diferentes ou com palavras sinônimas, mas com o mesmo significado. A Bíblia fala também de forma íntima e direta no espírito e na alma do ser humano, através da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala de que forma também? A Bíblia fala iluminando seus textos, o conteúdo das suas mensagens no íntimo de cada ser humano, de quem a consulta. A Bíblia fala também de uma forma direta à mente, à alma, ao espírito do ser humano. E a Bíblia fala também com suprema e absoluta autoridade do único e verdadeiro Deus vivo, o Deus que vive para todo sempre. Mas para quem a Bíblia fala? Bem, a Bíblia fala todas as pessoas no mundo inteiro e de todas as épocas, ou seja, a raça humana, a humanidade. A Bíblia fala para toda a raça humana, notadamente para aqueles que nela acreditam. A Bíblia fala também, a sua mensagem é para grandes e pequenos, para sábios e ignorantes, para nobres e plebeus, para ricos e para pobres, sem nenhuma distinção de raça, de cor, de crença ou de posição social. O que a Bíblia fala especificamente? Já diz em uma parte, a Bíblia fala a verdade absoluta sobre a origem de tudo aquilo que existe, incluindo a origem, o passado, o presente e o futuro eterno de todos os seres humanos. Você é ser humano? Então, se você é ser humano, pode saber, pode ter a certeza que a Bíblia fala do seu presente, ela fala também do seu passado, mas ela fala do seu presente e fala também do seu futuro eterno. Seja qual futuro você escolher, a Bíblia fala dele. A Bíblia fala do propósito da concepção sobrenatural, nascimento virginal, vida, ensinos, benfeitoria, milagres, obras, perseguição, prisão, julgamento, condenação, sofrimento, martírio, morte e ressurreição de Jesus para a salvação dos pecadores e de sua assunção ao céu. A Bíblia fala muito de Jesus. Aliás, Jesus é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. É a principal pessoa apresentada na Bíblia. A Bíblia fala do amor, da justiça, da oportunidade de salvação para os que creem e fala também da condenação. Sim, fala da condenação daqueles que rejeitam deliberadamente a salvação, a vida eterna e o amor de Jesus Cristo e a salvação que ele, Jesus,
ofereceu na cruz do Calvário para todos. A Bíblia fala também de Deus e da sua relação com a humanidade. Alguma pessoa pode pensar, mas Deus é um Deus transcendente, Ele não fala com ninguém, é um Deus que ninguém sabe quem é, não sabe onde está, ninguém vê. Não, isso é apenas uma ilusão, porque Deus se relaciona com a humanidade. Na verdade, Deus se relaciona com todas as pessoas, mas há níveis e níveis de relação. Mas então, a Bíblia fala da sua relação, ou de relação de Deus com a humanidade. A Bíblia fala de tudo o que o ser humano precisa. Sabia disso? A Bíblia fala de tudo que o ser humano realmente precisa, que ele precisa saber para ser salvo, que é a principal coisa, ser salvo da condenação e possuir a vida eterna. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala da condição atual da humanidade e de como a criatura pode ser redimida. Se você acha que é uma pessoa perdida, que você não conhece Deus, a Bíblia fala de você e oferece toda a oportunidade para você se encontrar com Deus através de Jesus Cristo e ter a vida eterna. A Bíblia fala do que acontecerá se o ser humano aceitar ou se rejeitar o amor e o perdão de Deus. A Bíblia fala a esse respeito. A Bíblia fala da verdadeira história e das condições dos seres humanos. E a Bíblia fala da verdadeira história e da missão, incrível missão de Jesus Cristo. Agora, para que a Bíblia fala? A Bíblia fala sem sentido? A Bíblia fala sem propósito? A Bíblia fala sem razão? Não. A Bíblia fala para revelar a verdade de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala para revelar Deus através de Jesus à raça humana, para toda a raça humana que Ele criou, que Deus criou. A Bíblia fala para transmitir ao ser humano os seus ensinos, os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos dos apóstolos, os ensinos dos profetas, todos os ensinos que o ser humano precisa para ter a posse da vida eterna nele mesmo. A Bíblia fala. A Bíblia fala para mostrar claramente ao ser humano, conforme mencionei antes, os dois únicos caminhos que existem. A Bíblia menciona enfaticamente que não tem apenas um caminho e nem também existem três caminhos. A Bíblia aponta, de Gênesis até Apocalipse, que existem dois caminhos dados para o ser humano trilhar. O caminho primeiro é o caminho da oportunidade da vida eterna. Ou seja, a pessoa, todos nós, temos a oportunidade de optar por esse caminho que a Bíblia aconselha que escolha. É o caminho da vida eterna, ter a oportunidade de ser salvo por Jesus Cristo. Mas também a Bíblia fala como advertência, o caminho que conduz à perdição, o caminho que leva à morte eterna. A Bíblia fala sobre ele, porque é preciso de advertir as pessoas, é preciso de advertir toda a humanidade, para que ela não vá para a eternidade, para aquilo que ela não sabe, mas que ela escolha
e a sua escolha seja certa, seja a escolha do caminho que leva à vida eterna, e não o caminho que leva à morte eterna. Mas ela ensina os dois caminhos. Para quê? Para que o ser humano escolha o caminho que quer seguir. Então, se quiser seguir o caminho da vida eterna, a Bíblia tem todo o ensinamento. Mas, se não quiser, a Bíblia também faz advertência sobre aquilo que pode levar o ser humano à ruína. E a Bíblia desaconselha que os seres humanos escolham esse caminho. A Bíblia fala do propósito do nascimento e morte de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores, ou para a salvação de toda a humanidade. A Bíblia fala para que os seres humanos, entre eles, entre nós todos, ela fala do amor, da justiça, da oportunidade de salvação para os que creem, e também fala da condenação dos que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo, que foi conquistada e oferecida por ele na cruz do Calvário quando ele morreu. Então a Bíblia fala para mostrar Deus e a sua relação com a humanidade. A Bíblia fala de tudo que o ser humano precisa realmente saber para ser salvo da condenação eterna e rejeitar a maldição eterna. A Bíblia fala da condição que o ser humano se encontra. A Bíblia fala da condição atual da humanidade, de como a criatura humana pode ser redimida. A Bíblia oferece solução para todo e qualquer problema que qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer tempo, tenha. Ela oferece solução, e solução eterna. A Bíblia não oferece a solução apenas passageira, apesar de oferecer também, mas ela oferece solução eterna para todos os problemas que as pessoas, que a humanidade tenha. A Bíblia fala do que acontecerá se o ser humano aceitar ou rejeitar o amor e o perdão de Deus. A Bíblia fala da verdadeira história e condição do ser humano, e a Bíblia fala da verdadeira história e missão de Jesus Cristo. Pois é, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, mas quero passar para vocês uma informação que é imprescindível, extremamente importante. De qual fonte a Bíblia fala? Então a Bíblia fala da única e verdadeira fonte divina de amor e de justiça, inspirada e transmitida ao ser humano pelo Espírito Santo. Então nós vamos falar muito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo para todos nós, né? E como nos preparar para esse acontecimento inédito. Mas eu quero passar uma regra para todos nós aqui, uma regra dourada de sabedoria. Não extrapole ou ultrapasse o que a Bíblia ensina. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Por isso, nunca aceite, um conselho sábio, nunca aceite nada mais nem menos do que a Bíblia, a palavra de Deus, fala. Nunca fique aquém e nem vá além daquilo que a Bíblia fala. Amém? Bom, eu então aqui para finalizar, eu quero apresentar aqui para vocês 3 livros que nós vamos estar falando deles nos próximos podcasts, mas já quero dar um preâmbulo aqui para vocês a respeito dele. O primeiro livro é esse aqui, a Segunda Vinda de Jesus Cristo, a Grande Tribulação e o Arrebatamento. Deu para ver bem? Bom, o segundo é esse livro aqui,
esse Dignos de Honra. Esse livro trata da obra missionária entre Cristo, Jesus Cristo, né, a sua palavra, e a igreja. Então ela trata essa questão aí da obra missionária em todas as nações da terra. E por último, esse livro aqui, Sinais do Fim. Ele fala algumas coisas, principalmente depois dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, quando houve aqueles atentados lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas de Nova York e de Washington também. Então, a partir daquele tempo, começaram a acontecer algumas coisas que eu faço um pequeno relato aqui nesse livro, aqui, Sinais do Fim. Esses livros podem ser adquiridos através aí da divulgação que vai ser feita aí daqui a pouquinho. Bom, então, fiquem todos na paz do Senhor e que o Espírito de Deus que ministre e encha o coração de cada um em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.